Olá, pessoal que me segue aqui no meu canal, que são inscritos aqui no meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o TOD, transtorno, transtorno opositor desafiador, tá? Que é comum em crianças, inclusive, já já vou falar sobre isso. Bom, transtorno opositor desafiador é um distúrbio de comportamento infantil, tá? Comum antes dos 8 anos, caracterizado por padrões persistentes, tá? Mais de 6 meses. De humor irritável, comportamento desafiador, desobediência, hostilidade à figura autoridade, tá? Vai além de birra. Vai além de birras e crises de raiva, vingança e recusa regras, afetando a convivência. Então, é aquela criança que você fala pra ela que não pode pegar, não pode pegar esse copo. Você vira pra ela e fala, não pode pegar esse copo. A criança vai lá e pega. Como uma forma de te desafiar, porque pra ela é como se passasse na cabeça dela assim, eu não ia mexer, mas já que você falou que não pode, eu vou mexer. Eu só ia ver, mas eu não ia... Espero que você tenha entendido. Lembrei, eu ia pegar e devolver. Mas já que você falou que não pode, eu vou pegar e vou fazer o que eu quiser, eu vou pintar e bordar com esse copo, porque você falou que não pode, tá? As principais características e sintomas, o TOD se manifesta de forma leve, tá? Leve, moderada ou grave. Dependendo de quantos ambientes a criança se comporta assim, tá? Casa, escola ou social, tá? Os sintomas incluem humor, raiva ou raivoso ou irritável, que é quando se perde a paciência constante, irritação fácil e reações exageradas, tá? É como se, além de fazer a oposição, ela pegar, como eu disse, pintar e bordar perante aquela situação daquele não que você disse, tá? Então, assim, ela tenta, é como se fosse uma resistência daquele não, tá? O comportamento argumentativo desafiador, como discussão frequente com adulto, recusa em seguir regras, tá? Provocar intencionalmente. Como eu disse do copo, por exemplo, você falar não, e ela provocando, ela vai lá e faz. Então ela discute, ela briga, ela bate de frente. Se você põe uma regra, ela não segue. Então a criança é como se fosse ela tentando resistir a algum tipo de resistência, tá? A regra. Porque criança ela não sabe como dizer que aquela regra lhe incomoda, por exemplo, né? Então, você põe, ela vai resistir, vai bater de frente, vai discutir. Criança, né? A índole vingativa, tá? Que é a agressividade, culpa os outros pelos seus erros e busca se vingar. Então, é aquela criança que depois disso tudo, ela fala que, por exemplo, a culpa foi do pai, de não ter deixado ela pegar o copo, aí ela se vinga. É onde ela entra e faz fusquinha, como a gente costuma dizer aqui onde eu moro. Que ela pega o copo e faz graça, e se tiver bebida, você fala que não pode pegar o copo quando a bebida, ela pega, por exemplo, bebe, é um exemplo, tá? Então, assim, a criança, ela vai de frente, tá? Se ela só tá no intuito de pegar e ver, ela vai pegar, vai fazer tudo menos ver. E devolver. Capaz de te devolver quebrado, tá? Então, o TOD é algo que, como qualquer outro tipo de transtorno, você tem que saber cuidar, tá? Causas de diagnóstico, o TOD não tem uma causa única, tá? Mas é o resultado de uma combinação de fatores genéticos, ambientais, que é estresse familiar, divórcio e alteração de neurobiológicas no córtex pré-frontal, tá? Ligado ao controle de impulsos. O diagnóstico é realizado por profissionais da saúde mental, como psiquiatras ou psicólogos, através de avaliação
do histórico da criança, tá? Como lidar e tratar, não pode esquecer. E, aliás, a causa do diagnóstico, gente, costuma-se ser muito por conta de estresse. Sempre é comum ser um estresse, tá? Porque ainda mais divórcio, porque o estresse é muito pra criança. Ainda mais se for, independente, se for divórcio, se for família ele mesmo, convívio com pessoas. Então, assim, é sempre bom você procurar um psicólogo, um psiquiatra, para que possa ouvir e entender um pouco, às vezes até te mostrar o ambiente que você convive, que você vive ali, tá? Que a criança está vivendo. Mas, enfim, como lidar e o tratamento, tá? Como lidar e tratar, no caso. O tratamento precoce é essencial, tá? Como é antes dos 8 anos, então provavelmente depois dos 8 a criança muda, né, o sistema biológico cerebral da criança, o neurodesenvolvimento todo muda, então a criança muda, né? Então, o tratamento precoce é essencial e geralmente ele envolve, tá, a terapia comportamental cognitiva comportamental, tá? Para crianças aprender a regular emoções do comportamento. Porque, como foi dito, né? A criança não tem tudo regulado. Criança, ela tá numa fase de aprendizagem, de se respeitar e respeitar, tá? Do sim, do não, entender tudo. Então, quando se passa por uma terapia, a terapeuta às vezes pontua isso para os próprios pais, tá? Tratamento para pais, tá? Que é a orientação sobre como impor limites, manejar crises e melhorar a comunicação. Ainda mais a área da comunicação, tá? Quando a gente fala em impor, gente, não é reprimir a criança, mas ensinar ela o limite, onde tudo tem limite, não só o limite dela, mas o limite dos outros. O limite dela, onde as pessoas podem chegar nela, até onde as pessoas podem chegar, até onde ela pode ir, tá? Então, assim, é como se fosse 2 tipos de limites que vão andar juntos, tá? É muito importante. Medicamentos, tá? Que podem ser usados para tratar sintomas secundários ou condições associadas como TDAH. Tá? Mas não diretamente para o TOD, tá? O TOD pode existir como um transtorno, como TDAH e ansiedade. E sem manejo adequado pode evoluir para o transtorno de conduta mais severos na adolescência. Então, pais, mães aí, fiquem mais de olho, tá? Às vezes a criança, como eu falo, dos 8, mas é comum a gente mudar, tá? Muda, não adianta, a criança muda pra melhor, mas é sempre bom você fazer esse tratamento adequado, porque às vezes um manejo errado, uma coisa errada pode não dar certo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Me sigam nas redes sociais que vão estar todas aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!